Boa noite, meus amigos, meus irmãos, os dois planos da vida. E a vocês, a gente chama do terceiro plano, né? Vocês estão do outro lado da câmera, nos assistindo, ou é dia, ou é hora, não é? Quando for melhor para vocês também, então recebam o nosso carinho, nosso agradecimento pela presença. A todos aí presentes também, no agradecimento, viu, pela presença. E sempre que a gente vai iniciar um trabalho, a gente faz uma prece, né? Para que possamos harmonizar o ambiente e nos preparar para receber os ensinamentos que vierem nesta noite, tá bom? Então eu convido a todos a fecharem os olhos. Mentalizarem então o amor, as bênçãos do Pai Criador, a misericórdia do Mestre Jesus, o amparo da espiritualidade, o abraço aconchegante do nosso anjo de guarda, esse amigo tão carinhoso, nosso companheiro de tantas existências. Trazemos à presença também esses espíritos afins que também nos acompanham, os mentores desta asa e aos mentores de todos os aqui presentes, envolvidos então nesse abraço, nesse aconchego, e vamos pedindo permissão para iniciar o trabalho desta noite, rogando ao Pai que nos conceda a condição, Pai, de poder dizer, de poder transmitir a vontade dos nossos amigos e que todos estiverem absorvendo e aproveitando destes ensinamentos, então possam sair daqui bem melhor do que quando chegaram. Para isso, então, eu convido a fazermos a prece que Jesus nos ensinou, dizendo ao Pai: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de conversar hoje, né, esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé. Eu mesmo já me peguei perguntando, né, para mim mesma, gente, o que é isso? O que é essa coisa de fé? E uns têm ardorosamente, uns sentem ardorosamente, outros dizem que jamais sentiu e não sabem o que é. Né? Então, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, cujo tema é A Fé que Transporta Montanhas, tem um item, o item 12, que diz a fé divina e a fé humana. Então, já é
bom começo, né? Então, existe mesmo a fé divina e a fé humana. Então, vamos ver do que se trata. Eu fui esmiuçar isso daqui um pouquinho. Então, já de início, diz assim esse espírito protetor lá em Paris. A fé é um sentimento inato, quer dizer, já nasce com todos nós. Veja, é um sentimento, assim como o amor, assim como raiva, né? É um sentimento inato no homem desde a sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que nós trazemos na essência. Olha só, gente. E é como ele diz, é um sentimento e está, a princípio, latente, né? Então, está lá dentro, está acomodado, está paradinho ali, né? O que a gente precisa fazer, então, para que isso venha à tona, para que a gente possa sentir, exercer, praticar isso aí? Né? E é um sentimento inato, já está conosco desde a essência. Né? E veja, na essência todos nós somos bons. Né? Não tem ninguém na essência que é mal e é ruim. Então, olha como ele continua. Então, a princípio está latente, mas ele deve fazer germinar e crescer através da vontade. Através da vontade ativa. Então, todos nós temos fé. A gente só precisa fazer ela germinar, brotar e agir. E como a gente faz isso, né? Porque é tão fácil a gente falar, é isso, e daí? Como é que faz isso? E aí eu, lendo tantas mensagens que a gente recebe aí pelas redes sociais, né? Vi uma onde o neto pergunta para a avó, vovó, como eliminar a dor das pessoas? E ela diz, usando as mãos. Usando as mãos, vovó? É, filho, usando as mãos. Costura para quem precisa, ara a terra para quem necessita, dá a mão para levar um no médico quando necessita, chama um e dá um abraço, usando as mãos. Você consegue aliviar a dor das pessoas. Como fazer para fazer essa festa, coisa germinar? Usando as mãos, gente. É colocando esse sentimento em ação. Eu tenho fé e esperança, porque também aqui diz no livro, né? E a fé é a mãe da esperança e da caridade. Né? Eu tenho fé. Eu tenho fé e vai dar tudo certo. Eu fico sentado e esperando que aconteça. Eu tenho fé, aquele projeto, olha, eu tenho um sonho assim antigo, mas eu tenho fé e vai dar. Vou conseguir. O que você está fazendo? Estou esperando. Eu tenho fé e quando eu morrer eu vou para o céu. E o que você está fazendo para isso? Percebe? Então é tudo o que você faz. Né? Eu costumava dizer assim, Deus não quer saber o que você sente, porque Ele sabe, foi Ele que fez, Ele colocou os sentimentos. Ele sabe o filho que tem. Então Ele não quer saber o que você sente, Ele quer saber o que você faz com isso que Ele te deu. Então, essa esperança de que fala esse nosso amigo protetor também, como diz o nosso filósofo brasileiro, né, Cortella, é uma esperança do verbo esperançar, não é do verbo esperar.
É uma fé de sentar e esperar. Por isso Jesus falava, se soubessem o poder que vocês têm, a fé que vocês têm. Olha, ele já dizia, vocês têm, não precisa esperar nascer, isso vocês já têm. Se tivesse um grãozinho, se vocês acreditassem nisso, um grãozinho de mostarda, vocês moveriam montanhas. Então ele está dizendo, você já tem. Só precisa pôr em prática, não é? Então continua o nosso amigo, esse espírito protetor. Isso lá em 1863, hein? Ele disse que até o presente a fé só foi compreendida no sentido religioso. Porque o Cristo revelou ela desta forma. Embora ele tenha dito, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas tinha coisas que não podiam. Aliás, não é que não podiam, não adiantavam ser ditas, que nós não tínhamos compreensão. Né? O nível de compreensão necessária para o que fosse dito ali. Né? Então, até este presente momento, a fé foi compreendida apenas no sentido religioso. Né? Mas o Cristo falava para os seus apóstolos e discípulos, vocês podem fazer. Tudo que eu estou fazendo, vocês podem. Então ela dizia, gente, acreditem e vocês podem. Põe isto em ação. Né? Os discípulos dele, ele falou, vai cada um para um lado. Depois que eu partir, cada um vai para um lado e faça o que tem que ser feito. Não fica esperando do verbo esperar, né? Do verbo esperançar. Então ele diz, a fé é humana e divina, de acordo com a aplicação que você der para ela. Né? Se você tem, como eu falei, um projeto, né? Projeto de trabalho, um projeto de vida, você acredita que isso vai dar certo, você tem que se empenhar, isso é uma fé humana, né? Você tem que movimentar recursos, movimentar pessoas, para que esse seu sonho, esse seu projeto se realize, isso é uma fé humana. Agora, você tem uma pessoa doente, por exemplo, um amigo, um parente, ou até mesmo um desconhecido, mas que chegou ao seu conhecimento, está doente, e você vai fazer uma oração, uma prece para ele. Você está movimentando a sua fé de que ele vai receber uma cura, de que ele vai receber um atendimento adequado, de que um médico vai vir vê-lo na hora certa, não é? Que os remédios vão fazer. Isto é a fé divina, porque você não pode fazer nada mais do que uma prece, não é? É pôr a sua fé em movimento. Quando nós vimos a Asa Espírita receber o passe, a gente vem com uma fé divina, mas a gente teve que sair de casa. Né? Teve que abrir a porta, pegar o ônibus, a gente se movimentou para isso acontecesse. Chega até a Asa Espírita e você tem que se colocar tranquilo para receber toda essa emanação da fé dos trabalhadores da Asa Espírita. E junto com os irmãos espirituais vão transmitir o passe, na fé de que você receba as bênçãos das quais você é necessitado e credor. Porque também tem isso, nós temos a necessidade, mas temos também a hora certa para receber isso. Até uma cura de uma doença, né? Nossa,
nossa, levou 5 anos se tratando. Então, nos 5 anos e 2 dias, ela se curou. Precisava esse tempo. Tudo precisamos de tempo. Então, percebam, a fé humana e a fé divina. Eu achei muito, muito bom poder compreender esta mensagem desse Espírito, sabe? E ele diz assim: o homem de bem, e crendo num futuro, né, ele para o céu. O homem de bem, e pensa, eu faço o bem, ele tem que fazer o bem. Senão não vai. Não é? Para tal céu ele almeja. Não é? E é isso, é fazer tudo que Jesus ensinou. O que Jesus faria nessa hora? Né? Jesus andaria por aí, você vai andar por ali, né? A gente sempre pensa isso, né? Nossa, o que Jesus faria no meu lugar nesse momento? Então, um homem de bem é ir para o céu, tem que fazer coisas nobres e belas, né? Então, ele diz aqui também, como eu acabei de dizer, o magnetismo, e se aplica no passe, é uma das maiores provas do poder da fé quando está pondo em ação. Percebe? Então a gente vem aí para ouvir algumas coisas, né? Trocar algumas ideias, bater papo, como eu digo, né? Mas enquanto isso, nós estamos recebendo este magnetismo, esta energia dos nossos irmãos espirituais. E logo mais, terminado este bate-papo, nós vamos à câmara de passe receber do nosso irmão que está lá armado a transmissão do magnetismo. E diz aí o irmão, é a prova, né, do poder da fé em ação. É por esta fé e se produz a cura. Esses fenômenos estranhos, antigamente se chamava milagres. Percebe? Então, todas as coisas que a gente ouve, conhece da história de Jesus, ele curou o cego, o leproso, o coxo, é porque a pessoa se mexia para ir pedir, ao menos pedir. Ele sempre dizia, não é? A tua fé te curou. Você acredita nisso? Você tem fé que eu possa te curar? Tem. Então, pronto, você já está curado. Quer dizer, é a sua fé. Gente, percebe como nós temos o poder de mover montanhas? E não é trazer a montanha da Mantiqueira para a Cantareira, entendeu? São as montanhas dos nossos desafios, dos nossos problemas. Como nós temos essa condição de transformar os nossos desafios, os nossos problemas, em coisas simples a serem resolvidas. Porque a gente diz que para um problema tem no mínimo 2 soluções. Tem a do lado de lá, do lado de cá. Aí entre uma e outra tem mais uma, mais uma. Então, para um problema tem muitas soluções. E a gente potencializa sempre o problema. Não é? Então, o magnetismo é a prova, olha, é uma das maiores provas do poder da fé. Eu vos repito, diz o Espírito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem, olha, preste atenção, estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo. E de quando é essa força?
Não é agora, eu sou adulta, eu já conheço, eu li, eu já... Não, é desde antes de eu nascer. É desde a criação. Se a gente tivesse noção, consciência desta força que a gente traz, e se quisessem pôr a sua vontade a favor desta força, seriam capazes de realizar o que até hoje vocês chamam de milagre. Quando a gente tem... eu preciso emagrecer, então eu tenho que fazer dieta e exercício físico. No mínimo. Mas precisa ter força de vontade. Preste atenção. Força você já tem. Porque todos nós temos. Deus não fez um diferente do outro. E não deu força mais para um do que para outro. O que é diferente de um para o outro é a vontade de fazer. Porque uns conseguem com exercício e dieta alcançar um objetivo e o outro não. Porque um levantou da cadeira, foi lá e fez. Resistiu, eu não vou tomar sorvete, vou comer alface. Mas ele resistiu, ele fez. Então, quando se diz precisamos ter força de vontade, nós precisamos ter vontade. Porque força todos nós já trazemos, já temos implantado ali conosco. É pôr esta vontade em ação. Passar, então, a ser dono da sua vontade. Não é? Podem dar a receita e for, o exemplo e for, mas você é dono da sua vontade. Você só vai conseguir se você fizer. Então a fé é um sentimento inato, mas que só vai ter resultado se você mexer. Se você se mexer. Nós estamos aqui no começo de janeiro ainda e eu me lembrei agora dos reis magos. Né? E não tinha nada de rei, a gente sabe, né? Eram magos apenas, não reis. Né? Porque reis não receberiam ordens de outro rei. Né? Eles receberam a ordem do rei Herodes para ir ver onde tinha nascido Jesus e tal, e me avisa depois, né? Um rei não falaria assim para outro. Então, eles eram magos do Oriente. Mas teve um quarto rei, um quarto mago. Né? E a história, a lenda conta, né? Porque os reis magos estão apenas no Evangelho de Mateus, né? Ele fala de 3, então. Mas tem a lenda que diz um quarto rei mago. E também combinou de encontrar os outros 3 em um determinado lugar e ir atrás, porque ele também viu a estrela, ele era astrônomo, astrólogo, médico, muito rico esse quarto rei, esse quarto mago, chamava Artaban. Mas quando ele decidiu ir, não tinha ninguém acompanhasse, ele vendeu tudo que tinha e foi, mas ele se atrasou, porque encontrou um doente no caminho. Como ele era médico, ele foi cuidar do doente, acabou perdendo o encontro com os outros 3 se iram, ele ficou para trás. Mas mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele tinha fé, ele acreditava no que ele tinha visto na estrela, nos estudos que ele tinha feito. E nisso ele foi, andou pelo deserto e ficou doente. Ele levou para dar de presente para esse rei 3 pedras preciosas. Um rubi, uma safira, uma pérola. Era tudo que ele tinha. E para cuidar do doente, ele vendeu uma dessas joias e ficou muito tempo. E depois, para se ir no deserto, precisou comprar provisões e vendeu a outra. Quando ele
Ao se iam chegar em Jerusalém, já tinham se passado 33 anos. Ele nunca tinha visto o tal rei de Israel, né? Sabia que ia nascer. Quando ele chega em Jerusalém, só tinha a pérola com ele. E houve lá um burburinho e tal. E, nossa, o que está acontecendo? E falaram para ele, você não está sabendo? 2 ladrões vão ser crucificados hoje e junto com ele vai um tal de Jesus de Nazaré. E nesse caminho todo ele fez de 33 anos, ele foi ouvindo isso. Nasceu em Belém mesmo, mas depois foram para o Egito. Ele foi para o Egito. Mas foi para Babilônia. Ele foi para Babilônia. E por onde ele andou, ele ajudou, ele curou, ele praticou o que ele precisava como ser humano. Ao final, então, ele chega em Jerusalém no dia da crucificação, sem nunca ter visto Jesus. Ele falou, bom, agora eu tenho uma pérola, então eu posso com essa pérola comprar a liberdade, conhecer o rei e comprar a liberdade dele. E ele está indo, seguindo aquela multidão lá, ele vê uma moça sendo puxada pelos soldados, e como ele era do Oriente persa, essa moça viu ele e pela fisionomia falou, nossa, ele deve ser da minha terra, deve ser patrícia dele. Se soltou dos soldados, correu até ele e agarrou e falou, eu sou filha de um mercador persa. Ele morreu e deixou dívida, agora eles querem eu pago, eu não tenho como pagar, blá, blá, blá. E eu estou reconhecendo que o senhor é patrício. Ele pegou a pérola e deu na mão dela. E falou, agora não me interessa mais, eu não vou ver o rei, não conheci, só escutei falar dele, não me interessa mais nada. E nisso se deu a crucificação. E a gente pela história conhece, né? E tem as trovoadas e a terra treme, não sei o quê. E nisso ele caiu, bateu a cabeça, e aí ele ouve. Ele fala assim, não, eu não conheci. E a moça do lado vendo que ele estava falando sozinho, né? Eu não conheci o senhor. Não conheci nenhum rei, eu estou procurando ele por 33 anos. Não, como assim o senhor está me dizendo que eu dei de beber e eu te visitei quando você estava doente e eu curei as suas feridas? Não lhe conheço. Então ele fala, então eu sou o rei de Israel, né? Eu sou Jesus. O que isso me fez lembrar agora? Este homem pôs a sua fé em ação. Primeiro ele teve fé, ele acreditou e ele estudou, e aquela estrela lhe predisse, era uma verdade. Então ele seguiu atrás dessa verdade, ele tinha um projeto. Teve os obstáculos, e ele foi nesse período dando de comer para um, cuidando da ferida do outro, pondo esta fé em ação. Legal isso, né? O único que não chegou na manjedoura foi o que chegou. Nem chegou a ver a crucificação, mas recebeu a presença de Jesus dizendo, né? Tudo que você fez foi para mim. Foi melhor do que ter recebido mirra, incenso e ouro. Percebem, gente? É assim que a gente vai obedecer aos mandatos de Jesus, de amar ao próximo, praticando a nossa fé e tendo a vontade de fazer. Vamos refletir nisso, então. Com os meus agradecimentos pela companhia, pela presença de todos vocês, encarnados e desencarnados. Vamos fazer nossa prece de encerramento, então, agradecendo a oportunidade que nos foi concedida de falar mais uma vez com vocês, trocar este bate-papo,
e esperando ardentemente do verbo esperançar, e todos nós saiamos daí melhores do que quando chegamos. Melhores em amor, melhores em compreensão, melhores em predisposição de ser uma pessoa de bem. E assim, peço, Jesus, que por sua vontade nos fortaleça para estarmos aqui nas próximas semanas e até lá, então, possamos fazer e praticar a nossa fé, o nosso melhor. E assim seja, graças a Deus.